Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. E hoje nós vamos para um tema que eu gosto muito, que são os temas da área da saúde. Aqui no Jogo do Poder eu gosto muito de falar bem das coisas boas que acontecem na saúde, porque só se fala das coisas ruins na nossa grande mídia. Eu recebo hoje aqui Hélio Cadori, presidente da Associação Serpiá, e Daniel Dias Brepol, coordenador da CPA. O Hélio Cadori é presidente da associação, que há 12 anos oferece tratamento psicológico a crianças e adolescentes. É empresário no setor da indústria de alimentos há 29 anos, membro do Conselho Deliberativo do CIE Paraná, presidente e sócio fundador da Associação Serpiá, Serviços e Programas para Adolescentes e Crianças. O Daniel Brepol, o coordenador da CPA, é psicólogo, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná e há 8 anos atua na associação. A associação localizada em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, é uma entidade do terceiro setor que há 12 anos oferece tratamento psicológico a crianças e adolescentes com transtornos psíquicos. Com o propósito de escutar as crianças e adolescentes, a CERPIA disponibiliza atendimento em saúde mental e mantém uma clínica interdisciplinar. Antes de começar esse importantíssimo bate-papo com os dois, eu vou ter que ir a Brasília com o José Marcelo para saber as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Depois de muitas derrotas, uma vitória importante. O governo conseguiu que o Congresso mantivesse 26 dos 32 vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos que aumentavam as contas públicas. A sessão conjunta do Congresso invadiu a madrugada de terça para quarta-feira. Entre os vetos mantidos está o fim do fator previdenciário, mas entre os 6 vetos que serão apreciados em sessão ainda a ser marcada está o reajuste dos servidores do Judiciário. A sessão do Congresso foi suspensa porque a oposição resolveu obstruir a votação. A nova etapa da Operação Lava Jato da Polícia Federal, iniciada na segunda-feira, apura o pagamento de propina em contratos da Eletronuclear. Nela, os policiais prenderam o executivo José Antônio Sobrinho, um dos donos da Engevix. Ele é suspeito de ter pago 140 milhões de reais em propina para a Aratec, empresa controlada pelo ex-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, entre 2011 e 2013. A nova fase também apura pagamento de propinas em contratos da Diretoria Internacional da Petrobras. Já está em vigor o Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos. O governo dá incentivos para que patrões regularizem a situação com o INSS. Até o dia 30 deste mês, o empregador pode financiar o débito pela internet em 10 anos ou ir a uma agência da Receita Federal para pagar a dívida à vista com desconto. Enquanto o debate sobre financiamento de campanha se arrasta no Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as empresas não poderão mais financiar campanhas de políticos e partidos. A decisão do STF trouxe um novo problema para as legendas: como financiar a disputa municipal no ano que vem. Nos bastidores, alguns parlamentares chegaram a defender a possibilidade de aumento do fundo partidário, mas a presidente da Comissão Mista de Orçamento descarta a possibilidade, pelo menos por enquanto. O fim da exigência do extintor de incêndio em automóveis já ameaça mais de 20 mil empregos no país. Nas indústrias, a procura já despencou e nas revendedoras, os telefones nem tocam mais. Por isso, fábricas e lojas já pensam em demitir os funcionários. Eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na semana que vem. Até lá! Retornamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba, nesta noite de domingo, para o bate-papo com Hélio Cadori e Daniel Brepol, da Associação Serpiá. Muito bem. Hélio, bem rapidamente, dá um resumo aí do início da história e o que é a Serpiá, o que é o trabalho dela.
É o desejo de transformar a realidade de crianças e adolescentes para que elas tenham uma vida melhor na família, na sociedade e na escola, né? E, na verdade, é isso que moveu um grupo de profissionais da CERPIA, já em 2003, né, para criar um instituto onde, na verdade, crianças e adolescentes em sofrimento físico e psíquico pudessem ter um tratamento terapêutico, né? Para isso, nós contamos, então, com uma equipe interdisciplinar de terapeutas das mais diversas modalidades, de brinquedistas e de voluntários. Qual é o perfil das... Eu vi aqui que são 600 crianças, né? Na verdade, a gente atende atualmente por semana, né? A criança vai lá e fica umas 2 horas entre estar sendo atendida na brinquedoteca, que não é só brincar, o Daniel pode falar um pouco mais sobre o significado da brinquedoteca, mas depois ela tem um atendimento também individual, seja de um psicólogo, de um musicoterapeuta e assim por diante. E então 150 crianças são toda semana atendidas na CERPIA, a maioria, logicamente, de Pinhais, porque hoje nós estamos lá, e que são atendidas nas suas necessidades identificadas pelos psicólogos e que envolve não só essa criança, mas também os seus pais ou até o professor na escola. Porque se esse elo não funcionar... A associação mantém um convênio com a Prefeitura de Pinhais e de Curitiba. Sim, ela mantém convênios com a Prefeitura de Pinhais, que é o maior convênio, nós estamos desde 2010, né, e aí elogia-se a visão, né, da Prefeitura, do seu lado educacional, que faz com que, se um professor do ensino básico do município perceber que esta criança tem algum problema de desenvolvimento, de aprendizagem, então, porque já tem um convênio com a CERPIA, então eles encaminham para a CERPIA. Perfeito. Aí, portanto, ela não tem convênio com o SUS, ela trabalha com... Não, a CERPIA não tem convênio. E recebe doações de empresas privadas? De diversas. Nós temos um leque grande de doadores, pessoas físicas, principalmente via imposto de renda, um momento, né? Como também temos de pessoas jurídicas, seja via imposto de renda, seja direto. E temos também um convênio com a FAS, Fundação de Ação Social, de Curitiba, porque nós temos um ponto de atendimento também em Curitiba. Tá, ok. Ô Daniel, isso é uma coisa dramática, né? Porque esses dias eu estava lendo um artigo de um especialista, ele falando da questão da educação das crianças, né? Hoje em dia, os pais aprisionam muito as crianças, há uma proteção, né? E ele comentava de que nos Estados Unidos, numa escola, houve uma reclamação de um pai, de uma família, porque se usavam palavras durante o aprendizado da criança na escola que causavam constrangimento, choque. Então eles estavam discutindo lá não usar essas palavras mais, que são palavras do dia a dia, que as pessoas normalmente usam, conversam e tal. Não é palavrão, são palavras assim que retratam problemas, né? E aí aquela coisa de poupar as crianças desses problemas, né? Ou seja, esse excesso de proteção, e também falava de muito remédio, né? De qualquer problema que surge, qualquer disfunção que acontece, já isso com famílias de posses, que tem como pagar um atendimento psicológico, psiquiátrico e tal. Como é que está isso nessas faixas de população que dependem de associações como a CERPIA? Olha, Rocha, acho que não difere muito do que se passa com as faixas mais ricas da sociedade, né? De alguma forma a ideologia, a forma de pensar é transmitida para essas faixas, e elas também muitas vezes pensam no problema, numa solução do problema, às vezes encaminhando para soluções apressadas, como você comentou dessa reportagem da medicação. Algumas questões que a gente vê como uma dificuldade de viver em grupo, a dificuldade de respeitar e principalmente dialogar, tolerar a presença do outro, as diferenças, é algo que também se percebe, né? E isso muito na educação dos pais dessa população com a qual a gente trabalha, a educação que eles transmitem para os filhos. E isso muitas vezes vai acarretar problemas em toda a vida, né? Porque o ser humano, criança, adolescente, mas o ser humano de maneira geral é um ser social, que vai se encontrar, mesmo consigo mesmo, vai encontrar contradições, quanto mais, né, no espaço coletivo,
é uma coisa que se reproduz, acontece bastante também. Eu vou ter que chamar um intervalo, eu quero voltar com você nesse ponto, no retorno, falando de quais são os problemas mais comuns que chegam até vocês lá. Mas isso depois do intervalo, brevíssimo, que nós voltamos daqui a pouquinho. Retornamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, com Hélio Cadori e Daniel Brepol. Ô Daniel, nós estávamos falando aqui no final do teu trabalho especificamente dentro da associação. Hoje em dia, na sociedade brasileira e mundial, como os pais têm delegado à escola uma coisa que antigamente os pais faziam, que era educar os filhos. Né? O filho ia para a escola para que a escola fizesse a parte dela. Né? Hoje, a escola está convocada, compelida, obrigada a fazer coisa que não é a função dela. Né? Que é instituir caráter, princípios, né? nos filhos das famílias. E nesse contexto, a escola acaba tendo que fazer o diagnóstico entre o que é uma criança hiperativa, esse moleque é danado, é o capeta, daquele que precisa da tal da Ritalina. Ou o inverso, né? A criança que é mais calma, mais tranquila, mais sossegada, que é mais lenta até no raciocínio, vai um pouco mais atrasada em relação aos outros, daquele que tem que ter Ritalina. Como é que isso chega para você lá? De fato, os encaminhamentos, os casos que chegam para nós, vêm principalmente através de alguma coisa que se nota na escola. Tanto pela importância que a escola tem na vida de uma criança, a presença dela lá, como é o espaço, digamos assim, mais amplo de convivência social. Né? Então, a gente tem recebido hoje em dia, principalmente, casos, a gente pode separar em 3 grandes grupos, né? 2 você já referenciou. Crianças que são bastante agitadas, que têm, às vezes, dificuldade em seguir completamente as regras de uma sala de aula. Em segundo lugar, crianças que apresentam não necessariamente dificuldades de comportamento, mas dificuldades de aprendizagem. Então, a professora percebe que ela não está conseguindo render da mesma forma que os outros colegas, ou do que seria esperado, é encaminhado para que a gente faça uma avaliação e ver que tipo de tratamento seria indicado. E a terceira, essa até, não porque exista menos, mas é porque incomoda menos, que são essas crianças mais inibidas. Né? Nesses 3 casos, né, eu acho que os 2, o primeiro e o último que eu citei, diz mais respeito a uma questão de convivência social. Porque a própria hiperatividade, né, um termo que está sendo bastante usado, ela fala de uma dificuldade da criança de estar junto, compartilhando com o outro. Ela precisa estar se movimentando o tempo todo porque a presença num grupo é difícil para ela. Mesmo se passa com uma criança inibida, só que essa, digamos, se retrai. Né? Tem uma outra forma de lidar com essa dificuldade. No outro grupo de pessoas, né, de crianças que eu falei, principalmente com essas com dificuldade de aprendizagem, tem uma coisa que é bastante característica da CRPA. Né? A gente não toma necessariamente a dificuldade de aprendizagem como um problema em si. A gente avalia com a perspectiva, muitas vezes, de que, e é como a gente normalmente verifica, que o problema da aprendizagem é um sintoma. Assim como a febre é sintoma de uma amidalite, a dificuldade de aprendizagem seria um sintoma de alguma outra questão da vida dessa criança no mundo. Né? Não digo em todos os casos, existem casos em que existem dificuldades formais mesmo, perdas de problemas no desenvolvimento cognitivo, intelectivo, que dificultam. Sim. Esses são casos que a CRPA não trata. Né? A gente normalmente tende a encaminhar médico, às vezes um bom trabalho de uma psicopedagogia, psicopedagogia clínica, isso não é exatamente o nosso foco. Mas assim, a gente recebe os encaminhamentos, dá muito frequentemente pelos nossos convênios da Prefeitura de Pinhais, e o que a gente, grande parte dos casos verifica, é que esse problema de aprendizagem é um sintoma de toda uma outra situação que a criança vive. Esse público que vai até lá, a partir são escolas municipais, né? Uhum. Eu sou um fã e leitor assíduo do Gessé Souza, que
que escreveu A Ralé Brasileira, Quem é e Onde Vive, ele tem um estudo interessantíssimo nessa área. E ele denuncia que, como regra, a escola pública não faz o trabalho de saber de onde vem a criança, né? Qual é o locus onde ela está vivendo, e aí dá uma grande dificuldade entre o aprendizado, o professor e essa criança, porque o professor desconhece a vida da criança, né? Se os pais são separados, se vivem bem, se brigam, se ela se alimenta bem, ou seja, se ela tem os nutrientes necessários para desenvolver a capacidade neurológica para aprender o que vai da escola. Como é que é o relacionamento, a recepção da CERP-A em relação a esse público com o qual ela trabalha? Olha, primeiramente, o público da CERP-A é um público, como o Daniel já mencionou, de uma faixa de renda menos favorecida, né? São pessoas que, na verdade, não teriam condições de ir num consultório clínico e pagar 200, 300 reais. E agora, como nós acolhemos? É a criança, mas a criança é um dos itens, né? Porque o terapeuta e a criança não resolvem a questão toda. Porque, como o Daniel falou, às vezes o não aprendizado é uma consequência, não é a causa do problema. Então, muitas vezes o problema está na família e assim por diante. Então, na verdade, a equipe terapêutica interdisciplinar lida com essa questão também de acolher os pais, tanto é que nós temos um atendimento individual, coletivo de famílias, porque o que é interessante? Muitas vezes a mãe chega lá, ela está sentindo um problema terrível, mas ela começa a conversar com as outras mães, junto inclusive com uma orientação de uma psicóloga, ela percebe, uai... E vê que não é uma doença. Eu não estou só, entende? E aí ele se fortalece na sua dificuldade. Puxa, então, sabe, você até começa a criar um relacionamento entre as mães dessas crianças e elas se autoajudam. É uma coisa muito bonita. E mães e pais, eu falo mães porque que mais comparece lá são as mães. Né? Agora, ô Daniel, vem cá, me mata uma curiosidade. Não seria o caso do Estado brasileiro, a essa altura dos acontecimentos, no começo do século XXI, de já ter cuidado de ter uma CERP-A dentro de cada escola? Essa é uma questão bastante polêmica, sabe? Assim, há muitas discussões. Não, eu estou dizendo esse trabalho dentro da escola. Sim, mas é justamente isso. Há alguns trabalhos, né, pesquisas, em que há uma discordância se seria interessante você ter uma equipe muito mais, vamos chamar assim, multidisciplinar, que alguns falam que seria um serviço de integral à criança, então que seria interessante você ter profissionais da saúde dentro da escola. Algumas pessoas defendem isso, mas tem muitas outras que acreditam que não, que é preciso preservar a escola como um local de educação. E aí sim ter instituições, não só como a CERP-A, né, existem outras de outras naturezas, instituições que possam servir de apoio, né, possam apoiar essa, mas que o espaço escolar fique preservado como um lugar de educação, né, que em situações particulares possa ter o apoio de outras instituições, que não precisa ser também digamos, um apoio separado, vai até lá. Né? A CERP-A, inclusive, tem um trabalho que a gente considera muito importante, em que a gente busca constante interlocução com os educadores. Né? Não só o professor, o pedagogo, o diretor da escola. A gente busca essa interlocução para integrar o trabalho. Achar consenso nessa área não deve ser fácil. Não mesmo. Vamos a mais um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida, aí falando um pouco mais do que é feito dentro da CERP-A e como você, que eventualmente tem interesse, pode chegar até ela para conhecer melhor. Retornamos ao Jogo do Poder, com a sequência do bate-papo essa noite, com Hélio Cadori e Daniel Brepol. Daniel, quais são os projetos especificamente com os quais vocês desenvolvem dentro da instituição? Eu posso começar falando de alguns serviços que são regulares da instituição. Né? A gente tem, então, a equipe de terapeutas que atende individualmente a criança ou o adolescente. Juntamente a isso, a gente tem um trabalho de brinquedoteca que compõe, não é só um trabalho, não é só um lugar de espera. O que é brinquedoteca?
vou falar especificamente na CRPA porque é pensado na brinquedoteca inserida na clínica, né? É um espaço onde a gente... Tá lá, foto da brinquedoteca. Tá. É um espaço onde a gente disponibiliza materiais que a gente chama materiais para uso do recurso lúdico, brinquedos, jogos, né? Que tem a função tanto de inserir a criança num certo universo cultural, quanto de promover trabalhos que por si só, a própria brincadeira, o próprio exercício do jogo, ela tem funções educativas e terapêuticas. Então, é um espaço que a gente disponibiliza o maior número possível de recursos materiais, no sentido de brinquedos e jogos, e tem pessoas treinadas, pessoas preparadas, que estão ali junto para mediar a atividade da criança, e não só da criança, porque na CRPA o espaço da brinquedoteca conta com a presença da família, com a presença dos pais, às vezes dos irmãos, no sentido de buscar uma integração desse grupo no trabalho. Então, em linhas gerais, é um dos nossos serviços que integra a clínica e a brinquedoteca, né? Afora isso, acho que também pode-se citar um trabalho que a gente faz, eu acho que eu já comentei rapidamente antes, um trabalho que se faz de interlocução, de conversa com a educação. A gente tenta atingir pelo menos essas duas áreas que são fundamentais. Na verdade, 3, né? O espaço familiar da criança, a escola, que é, vamos dizer assim, o trabalho, o ofício da criança é ir à escola, e o que é o exercício natural da vida dela, que é o brincar. Eu poderia acrescentar um pouco a isso. Lógico, aí, vamos lá. Porque, então, mas além do tratamento, que é o atendimento e da prevenção, que é trabalho com os pais, com os professores, na CRPA também tem como terceiro eixo a transferência de conhecimentos. Então, e o principal eixo disso aqui é formar educadores brinquedistas, tanto é que nós acabamos de fazer, inclusive em parceria com a Criança Esperança e a Associação Brasileira de Brinquedotecas, um curso de formação de educadores brinquedistas para a comunidade. Neste caso, nós oferecemos vagas gratuitas para entidades sociais que tenham crianças e até tenham brinquedotecas, mas não tem esse conceito. Certo. E está sendo um trabalho se revelando fantástico, porque nós vamos, inclusive, dar sequência, fazer um trabalho com a comunidade dentro de uma dessas entidades. Eu me cito especificamente o João Paulo II, que vai ser um trabalho muito grande dia 8 de outubro, e que a comunidade se envolve, os professores se envolvem para ser um dia do brincar lá dentro, integrando as crianças, os pais, os professores. Ou seja, o que o Daniel falou é muito importante, essa busca da CRPA de promover a interação social também. A criança, mas o seu meio ambiente, sabe? Hélio, como é que faz para fazer o contato, para buscar essas parcerias com a CRPA? É um trabalho longo, né? Porque como vem, o Daniel já falou, as crianças vêm por diversas formas, pela prefeitura, vem pelo conselho... Uma entidade que trabalha com criança e queira compartilhar o trabalho com vocês, busca o site, tem um site? Sim, tem um site, www.cpa.org.br. Você falou muito bem que nós já tivemos parcerias com o Hospital Pequeno Príncipe, formando lá dentro, digamos, curso de brinquedoteca clínica. Trabalha com o Pequeno Príncipe também? Trabalhamos juntos. Trabalhamos com a FASE e São José dos Pinhais, formando a brinquedoteca comunitária, ou seja, como educador brinquedista, trabalhar com a criança dos 8 aos 80 anos, certo. Entende? Porque o brincar é uma forma muito importante de você provocar interação, e os psicólogos que falam muito melhor. E aí você descobre muito, através do brincar, a linguagem que a palavra não diz. O que os sentimentos, e uma criança que está, às vezes, com problemas... inclusive, educar adulto, né? Hein? Curar adulto. Com certeza, com certeza. Com certeza. Com certeza. E agora, como faz? Nós temos, logicamente, um trabalho grande, parcerias, falamos com a Prefeitura de Pinhais, com a FAS, temos o CEDAB, que é o Centro de Diagnóstico, que nos ajuda muito, temos outras empresas, né? E estamos muito abertos, porque a CRPA sempre atende, digamos, pessoas desprovidas e precisa de recursos. Por exemplo, atualmente nós estamos numa campanha porque nós recebemos uma casa em Pinhais, mas ela está com telhado. Então a gente busca parcerias com empresas aqui e acolá para suprir essas necessidades. Mas o foco maior nosso é exatamente essa busca de ter um trabalho que nós achamos muito importante para a sociedade. Porque eu sempre digo, se essa criança não for atendida, o que será dela? Lógico. Então nós temos que ter essa responsabilidade. E nós levamos muito as pessoas, as físicas e jurídicas, a assumirem para si o papel de responsabilidade social. É muito fácil dizer que o governo é o culpado e que não sei quem é o culpado. E o que eu estou fazendo?
Eu costumo dizer mais, se não eu, quem por mim? Perfeito. E se não agora, quando? Tá certo. Então, isso nós levamos. É preciso que a sociedade se sensibilize para que essas questões não são só do governo. São questões nossas, de cidadãos. Tá certo. E cada vez mais olharmos o lado do bem, né? Como você certo. muito bem fala. Daniel, muito obrigado. O papo é bom, se deixar a gente vai a noite inteira aqui. Vocês são muito agradáveis, bons de conversa. Gente, vamos ajudar a ser PIA. Entra no site, veja como fazer e contribua, colabore. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, que esteve conosco até agora. Durante a semana vamos falando pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço a todos e uma grande semana.